Então, primeiramente, boa tarde a todos. O nosso trabalho ele está relacionado à fluorose dental, né? Ele é integrado então pelos acadêmicos Ana Carolina, Darion e Yasmin, na disciplina de estágio supervisionado em saúde coletiva 2, no curso de odontologia da Unisp. Então, antes da gente entender o que é a fluorose dental, a gente precisa ter um breve conhecimento do que é o flúor e aonde a gente pode encontrá-lo. Né? Então, por definição, o flúor ele é o 13º elemento mineral mais abundante da natureza. A gente pode encontrar ele através da ingestão de vegetais, de animais e de bebidas, né? E a concentração desse flúor que é encontrado na natureza, ele pode variar de acordo com a localização, né? O clima e a região de onde a pessoa vive. Né? Então, o flúor da água, por exemplo, ele pode ser encontrado tanto naturalmente como em consequência da fluoretação da água, né? Como é nos casos de abastecimento. E isso pode variar de acordo com a região, porque, por exemplo, pessoas que moram em lugares quentes, elas consomem mais água do que pessoas que consomem água em regiões mais frias. Uma outra relação do flúor é referente à amamentação do recém-nascido. É com mamadeira, porque crianças que recebem a amamentação antes da dentição aparecer na cavidade bucal, elas ficam expostas a uma dose relativamente alta de flúor. Porque na formulação do leite em pó, né, ele já contém uma pequena parcela, uma pequena porcentagem, na verdade, de flúor, e na água que é usada para preparar essa mamadeira, a gente também encontra, na verdade, uma dose alta de flúor. Onde mais à frente, então, neste trabalho, a gente vai comentar como a fluorose surge nesses pacientes. Então, o flúor, né, como eu disse no slide anterior, ele pode se encontrar em vários lugares. Mas, por exemplo, no ar, a concentração do flúor ela varia de 0,05 a 1,90 microgramas. Né? E a concentração no solo do flúor ele varia de 20 a 500 partes por milhão. Já na água, a concentração do flúor, né, ela varia de 0,8 a 1,4. O abastecimento público aqui no Brasil, a fluoretação da água de abastecimento público começou lá no ano de 1953, numa cidade do Espírito Santo. Mas só em 74 o Congresso Nacional aprovou a Lei 6050, onde ela fala que o projeto, onde a emenda principal dela é que os projetos eram destinados à construção ou ampliação do sistema público de abastecimento de água, né? Onde ela informava que o tratamento deve incluir previsões e planos relativos à fluoretação da água. Hoje, aqui no Brasil, a concentração de flúor ela é indicada na água no abastecimento público de em torno de 0,07 partes por milhão. Então, mas antes de entendermos como a fluorose ela afeta o dente, a gente precisa entender como funciona, como é a estrutura dental, né? Então, o dente basicamente ele é constituído em esmalte, dentina e polpa. O esmalte, que é essa região mais externa do dente, ele é a principal parte que é atingida pela fluorose, né? Em casos mais graves, a fluorose ela atinge então a dentina, né? Que é essa parte mais interna que ela é protegida pelo esmalte. Mas o flúor ele tem um papel muito importante para a proteção do dente, né? O flúor ele fortalece o esmalte e a dentina, reduzindo a solubilidade deles no meio ácido da boca. Né? O flúor ele também tem efeito antimicrobiano, né? Que ele elimina as bactérias presentes na cavidade bucal. Uh, Algumas perguntas, né? Como por exemplo, se existe diferença no uso de flúor na criança e no adulto, né? A gente pode dizer que sim, né? As principais diferenças elas estão ligadas na quantidade do flúor e na forma que ele é utilizado nas aplicações, como por exemplo aqui,
A concentração de flúor ideal para as crianças é de 500 partes por milhão, né? Já no adulto, quando é utilizada acima de 1.100, 1.100 na verdade, partes por milhão, o uso dele pode ocasionar em alguns problemas de saúde, né? E nas crianças, então, sempre deve ter a supervisão de um adulto para realizar a higiene bucal. Já a concentração tóxica, né, a nível de toxicidade do flúor, é de 32 a 54 microgramas de flúor por quilo. Ela é considerado uma dose letal para o ser humano, né? Então, uma dose que sugere ser tolerante é de 0 a 16 microgramas de flúor por quilo, né? E já a dose que ela é provavelmente tóxica, ela é de até 5 miligramas de flúor por quilo. A toxicidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a quantidade, né, a qualidade que caracteriza o grau de virulência de qualquer substância nociva para um organismo vivo ou para a parte específica desse organismo. Segundo essa mesma organização, o consumo ideal do flúor é de 0,5 e 0,07 microgramas por quilo de flúor por diários, né? Então agora, né, a gente já sabe de onde vem o flúor. A gente pode falar um pouco sobre a fluorose dental. A fluorose dental ela é considerada uma patologia que afeta os dentes, que se envolve durante a formação dentinária, né? Ela é desencadeada então pela presença em excesso crônico do flúor e que ela se manifesta em nível de esmalte dentário, né, na forma de manchas ou, em casos mais graves, de defeitos anatômicos. Em que fase na vida dessa pessoa essa fluorose dental se inicia, né? Ela se inicia na fase de dentição decida. Já nessa fase, então, a gente já pode observar que os efeitos da fluorose, e quando ele se forma na dentição permanente, né? Então, ele se inicia na fase onde o bebê está ali na dentição decídua e pode levar até na vida adulta desse paciente. Então, a fluorose dental ela pode causar problemas nos dentes dessas pessoas que acarretam então a vida adulta, né, se não tratado. Na fase inicial, logo nessa fase, logo que os primeiros dentes da criança eles nascem, os pais já precisam estar cientes dos cuidados durante a escovação, a quantidade de creme dental ideal para uma boca saudável e evitar o início, para poder assim evitar o início da fluorose. Essa manifestação, que é a fluorose, então, ela se manifesta principalmente pela alteração da cor do esmalte, né, que pode então ter uma tonalidade esbranquiçada ou marrom. Os primeiros sinais dessa complicação são perceptíveis na boca pela dentição permanente. Apesar desse problema, então, acompanhar a criança ao longo da vida, caso não seja tratada, a fluorose dentária ela é um problema que ocorre apenas na formação dos dentes. Em alguns casos, né, quando são mais graves, poderá até haver irregularidades e perda na estrutura dentária, né? Porque a fluorose ela torna o esmalte hipomineralizado, né, mais poroso e mais friável, então ele tem mais chance de fraturar e se desgastar. Mas então, como prevenir e tratar este problema, né, que ocasiona a infância desses pacientes? Como prevenir, né, uma forma de prevenção é evitar então alimentos com alto teor de flúor, né, e usar cremes dentais específicos para a faixa etária. Como forma de tratamento, então, em casos, este tratamento, então, ele é utilizado, ele é realizado, melhor dizendo, por um cirurgião dentista, né? E ele possui três principais técnicas, né? E dentro de cada uma dessas técnicas há há outras maneiras de tratar de acordo com o grau de, de fluorose que afeta cada tipo de pessoa. A gente tem então clareamento dental,
a gente tem a microabrasão de esmalte e a gente tem as facetas dentais. Quanto à escovação, a escovação é uma das formas mais eficazes de se evitar a fluorose, né? E ela precisa ser feita então de forma correta, né? E mesmo antes de formar os primeiros dentinhos, né? Logo quando a criança ainda mama, né, no peito ou na mamadeira, o ideal é que se pegue uma gaze, né, se envolva ela no dedo indicador e realize a higiene da cavidade bucal dessas crianças, né. E jamais podemos fazer a ingestão do creme dental. Nesse próximo slide, então, a gente tem um folhetinho então, que vai ficar disponibilizado para vocês entregarem para as crianças, para as famílias, onde tem algumas orientações sobre a fluorose dental, né? Aqui tem uma breve explicação do que é a fluorose, o que pode agravar este problema, como prevenir e se existe tratamento para a fluorose, né? Aqui estão as nossas referências, então, e a gente agradece a atenção. Muito obrigado.